Fala galera, Potter Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Colocação pronominal da série Premium. Mais um vídeo. Aqui está o WhatsApp, tá pessoal? Quem é membro compra os 50% de desconto os PDFs, né? Só chamar pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá, sem delongas. A colocação pronominal obedece à norma culta em? Bom, ele quer a correta. Letra A. Aqui nunca trabalha-se. Bom, aqui nós já temos um erro gravíssimo. Por quê, Potter? O nunca é advérbio. Advérbio atrai. Prótese obrigatória. Então a primeira estava erradíssima. Teria que ser aqui nunca se trabalha. Na segunda também tem um erro gravíssimo, porque você não pode começar com um pronome. Não é nos entregaram o projeto. É entregaram-nos o projeto. Então aqui também estava errado. Letra C. Embora me informassem o resultado da licitação, esse me ele está correto em próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Por quê? Porque o embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Próclise obrigatória, tá certo. Não o comuniquei. O não é advérbio, o advérbio atrai. Então, a C era a correta. Charlinha. Tá. E a letra D? Por favor, não diga-lhe que será homenageado. O não atrai, né? Não lhe diga que será homenageado. Seria o certo. E aqui, a letra E diz, o ministro havia enganado-se. Bom, enganado é particípio do verbo enganar. Anotem, nunca se coloca o pronome depois de particípio, tá? Aí, onde você vai colocar então, Potter? Como o ministro é substantivo e o substantivo ele fica indiferente, vamos dizer assim, ao pronome, você poderia dizer que o ministro se havia enganado ou o ministro havia se enganado, aqui no meio. E o mais certo é contra sim. O ministro havia se enganado, tá? Mas depois do particípio, erro grave, né? Aí é número 2. Quando, teria que ser quando lhes entregarem as provas. Porque o quando é uma conjunção subordinativa, temporal. Esse quando é o famoso quando que troca por assim que. Assim que lhes entregarem as provas, não é quando entregarem-lhes, não. Quando, assim que lhes entregarem as provas, aí a segunda parte também é legal. Ele está ofertando, corrijam-as e corrijam-nas. É corrijam-nas, porque a terminação do verbo é M. Sempre que o verbo termina em M e tiver objeto direto, o que seria objeto direto? Corrijam as provas. Falando errado, corrijam elas, né? Jamais você vai poder ter essa configuração. Corrijam, terminando em N, tracinho, ou A, ou as. Aqui é um erro de emprego até, né? Então o gabarito foi Charlie. Foi. Vamos ler, Quando lhes entregarem as provas, corrijam-nas. Charlinha. Essa 3 é espetacular. Essa questão é sensacional. Vamos envolver. Observe. Quanto à colocação pronominal, podemos afirmar que. Então, a gente vai julgar todas elas. Vamos lá primeiro. Ninguém aproximou-se do homem caído na calçada. Muito errado. Porque o ninguém é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Próclise obrigatória. Então teria que ser ninguém se aproximou do homem, né? Tá. O aluno tinha esquecido-se. Já falamos hoje, Esquecido é particípio do verbo esquecer. Não pode colocar o pronome depois do particípio, em hipótese alguma, já está errado. O mais usual aqui seria o aluno tinha se esquecido, né? Tinha se esquecido, com um tracinho, né? Ok. Agora, a 3 é a famosa pegadinha do malandro. Porque aqui no início ele disse, se nos defender, ou seja, caso nos defenda. Aqui o se é uma conjunção subordinativa condicional, tá certo? O problema está aqui, seremos-lhe eternamente gratos. Aqui está errado. Aí a pessoa vai falar, por que está errado? Porque seremos é futuro do presente do indicativo. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Então, se você tem futuro do presente ou futuro do pretérito, que no caso era seria é futuro do pretérito. Sim. Futuro do presente ou futuro do pretérito não pode colocar o pronome depois em hipótese alguma.
Não há essa possibilidade. Aí tu vai falar, Pota, como não tem palavra atrativa, porque está começando a segunda oração, né? Você vai ter que usar a mesóclise. E aí coloca depois do R o pronome. Teria que ser-lhe-emos, né? Deixando aqui também registrado, ó, aqui estava muito errado. Seremos-lhe, tá errado. Teria que ser, se nos defender, ser-lhe-emos eternamente gratos. Eu sei que a mesóclise é muito feia, digamos assim, né? Porque ela não é usual, né? Você não utiliza no dia a dia, né? No cotidiano. Mas existe um vídeo na playlist Português por Assunto que é só de mesóclise, para você ganhar corpo, né? Aí a quarta, ó. Quem avisou do adiamento das provas finais? Está errado. Por que, Potter? Porque o quem atrai o pronome. Sempre. Teria que ser quem o avisou do adiamento das provas finais. Ah, então a número 5 é a única correta. Porque olha só. Em se erguendo. Aqui está certo. Por que, Potter? Em mais ser mais gerúndio. Em se erguendo, em se falando, em se dizendo, vírgula. Despediu-se e saiu apressado. Por que despediu-se? Porque você não pode iniciar a oração com pronome. Não pode ser vírgula, se despediu. Tem que ser despediu-se. Então aqui está certo aqui também. Então a única correta é a 5. Ó. Apenas a sentença 5 está correta. 4. A colocação pronominal está correta em. Que é a correta. Ó. Não falem-me da meteorologia. Não, é não me falem. O não é advérbio, atrai. Primeiro estava errado. Ele quer a correta. Segundo, espero que ajudem-me a resolver o problema do sumiço, dos guarda-chuvas. Não é espero que ajudem-me, é espero que me ajude. Porque esse que aqui atrai. O que atrai, né? Ele é uma conjunção integrante, porque eu espero isso, atrai. A letra C também está errada. Por quê? Porque o ninguém, a gente já até viu hoje, né? Ninguém é pronome indefinido. Tem que ser ninguém se dispôs. Não é ninguém dispôs-se. Está errado. Agora aqui, ó. Primeira vez que a gente vai falar no vídeo de hoje, ó. As nuvens dispersaram-se. Aproveitemos esse descanso da chuva. Tá certo. Por quê? Porque as nuvens é um substantivo. O substantivo não exerce poder de atração. Então, aqui você pode dizer que as nuvens dispersaram-se ou as nuvens se dispersaram. Tanto faz. Aqui está certo de qualquer jeito. Tá? Agora, a letra E, mais uma vez, ó, tinham conhecido-se na infância. Está errado. Porque conhecido é particípio. Não se coloca o pronome depois do particípio. Também não vai poder botar no início. Então, ele vai ficar no meio. E no meio, o mais certo é contra sim, ó. Tínhamos ser conhecido. Esse é o mais certo. Todos os gramáticos consideram correto. Então, aqui estava errado porque não bota depois do particípio. Tá. Número 5. A colocação pronominal está incorreta em. Tá. Letra A. Agora, vírgula. Queixavam-se muito do envolvimento de todos. Tá certo. Aí a pessoa fala, Poto, o agora não é um advérbio? Agora é advérbio de tempo. Advérbio atrai, mas só atrairia se não houvesse vírgula. Quando ele coloca agora vírgula, o pronome pula. Se eu tirasse a vírgula, seria agora se queixavam muito do envolvimento de todos. Tá? Mas a letra A está certa. Agora, vírgula, queixavam-se. A segunda também está correta. Por quê? Deixar-nos-ia. Tá certo. Aí tu vai falar, por que aqui tem a mesóclise? Porque deixaria é futuro do pretérito. Não há palavra atrativa. Então, você não poderia jamais colocar essa construção aqui, ó. Deixaria-nos. Aqui está totalmente errado. Porque deixaria é futuro do pretérito. A ênclise do futuro do pretérito ou do futuro do presente é um erro grave. Então, ficou mesóclise, colocou depois do R, né? Deixar-nos-ia. Tá. Apenas nos despedimos das pessoas mais importantes do setor. O apenas atrai. Só, somente, apenas. Sempre vão atrair. Sempre. A incorreta é a letra E. Por quê? Porque quando ele fala tinha comentado-se, comentado é particípio. Não pode colocar o pronome depois do particípio. É erro grave. Ó, igual aqui, ó. Tinham conhecido-se. Tinham comentado-se. Não. Tinha ser comentado, ele vai ficar no meio,
porque não pode ficar no início. E o mais certo é com o tracinho. Então, aqui é um erro gravíssimo. A letra D é a resposta. E aqui o quem atrai, ó. Quem se arrependerá de ter chegado mais cedo? Tá certo, né? Você vê que as coisas vão acabar se repetindo. A tática é praticar muito. Número 6. Tendo em vista o registro culto da língua, ambas as frases estão adequadas, ou seja, corretas, quanto à colocação do pronome oblíquo é. Tá. Letra A, tá vendo? Aqui eu tenho estou lhe mostrando. O que eu tenho aqui, Pota? Eu tenho auxiliar mais gerúndio. Quando você tem auxiliar mais gerúndio, o pronome ele pode ficar em mais de uma posição. Eu posso colocar ele no meio dos dois, estou lhe mostrando, e eu posso colocá-lo depois do gerúndio, estou mostrando ele também. Aí tu vai falar, então ambas as frases estão adequadas na A. Exato. Auxiliar mais gerúndio, tanto faz. Aqui, dar-te-ia, tá certo. Por quê? Porque aqui eu tenho o futuro do pretérito, daria. Não tem palavra atrativa, então vai rolar mesóclise. Bota depois do R. Então, dar-te-ia as explicações amanhã. Agora, daria-te, tá errado. Por quê? Porque se eu tenho o futuro do pretérito, não pode colocar o pronome depois, nem do futuro do pretérito, nem do futuro do presente. Estava errado. Tinha-lhe comunicado, ó. Tinha-lhe comunicado. Está vendo que comunicado é particípio. Então, não pode botar depois do particípio, que foi o que ele fez aqui, ó. Aqui já é um erro grave. Não pode botar no início, bota no meio. O mais certo é com o tracinho. Tinha, tracinho, lhe comunicado. Tá. Pediu que ele entregasse. Pô, o que atrai, tá certo. E essa configuração? Pediu que entregasse ali. Aqui só Jesus na causa. Estava errado. Então, número 6, alfinha. A 7 temos que envolver. Que ele disse, ó. Assinale a alternativa em que não há possibilidade de mudança da posição do pronome oblíquo destacado segundo a norma culta. Não há possibilidade de mudança. Então, vamos analisar caso a caso. Letra A. Ela vai magoar-te com uma resposta ríspida. Aqui eu tenho auxiliar mais infinitivo. Vai magoar. É auxiliar mais infinitivo. Quando você tem auxiliar mais infinitivo, o pronome pode ficar em várias posições. Eu posso colocá-lo depois do infinitivo, eu posso colocar no meio de dois. Ela vai te magoar. Pode ser. Ela te vai magoar. Pode. Auxiliar mais infinitivo tem mais de uma possibilidade. A B. Estamos ansiosos para lhe mostrar as fotos. O que eu tenho aqui? Preposição para mais infinitivo. Também tem mais de uma possibilidade. Eu posso dizer estamos ansiosos para lhe mostrar ou estamos ansiosos para mostrar-lhe as fotos. Tanto faz. Preposições, na verdade, são as preposições para e de mais infinitivo. Para lhe mostrar está certo, para mostrar-lhe também está correto. Tem mais de uma possibilidade. Todos perceberam que a situação estava se complicando. Aqui eu tenho auxiliar mais gerúndio. A gente já falou hoje. Pode dizer estava se complicando? Pode. Pode dizer estava complicando-se? Também pode. Quando tem auxiliar mais gerúndio ou auxiliar mais infinitivo, há mais de uma possibilidade de colocação. Agora, aqui só há essa. Em mais ser mais gerúndio. Tá vendo? Aqui, na letra D, que é a resposta, não há possibilidade de mudança da posição do pronome. Por quê? Porque só pode ser em mais ser mais gerúndio. Em se confirmando essa previsão, o governo baixará os juros. Só pode ser em se confirmando. Outra, pode ser em confirmando-se? Infelizmente, não. Não há essa possibilidade. Então, aqui não há possibilidade de mudança da posição do pronome oblíquo destacado. Foi a letra D, deltinha. Número 8. A frase com erro de colocação pronominal. Tá, vamos lá. Tudo se acaba com a morte, menos a saudade. O tudo é pronome indefinido, então tudo se acaba, tá certo. Pronome indefinido atrai. Com muito prazer. Se soubesse, esse ser é uma conjunção condicional. Caso soubesse. Aqui está o erro. Explicaria-lhe tudo. Tá errado? Tá. Outra coisa interessante é que muita gente fala assim, ué, o tudo não atrai? Ele atrai de frente. Ele não atrai pelo rabo. Não existe atração de ré, de marcha ré, né? Aqui não é explicaria-lhe, porque explicaria é futuro do pretérito. Teria que ser explicar-lhe-ia tudo. A mesóclise é obrigatória, porque explicaria é futuro do pretérito.
não pode botar o pronome depois do futuro do pretérito, nem depois do futuro do presente, em hipótese alguma. Tá errado. Então, o erro foi na B. Foi. Mostra C, Pota. João tem se interessado. O que eu tenho aqui? Eu tenho o particípio. Pode colocar o pronome depois do particípio? Não. Jamais eu poderia dizer João tem interessado-se. Tá feio, né? Tem interessado-se. Não. Ele tem se interessado. E o mais certo é contracinho. Tá certo. Ah, Pota, e ele estava preparando-se. Tá certo? Tá. Que aqui tu tens auxiliar mais gerúndio. Quando você tem auxiliar mais gerúndio, você pode colocá-lo depois do gerúndio, pode colocar no meio, ele estava se preparando, ele se estava preparando. Aqui é festa. Auxiliar mais gerúndio sempre tem mais de uma posição. Auxiliar mais gerúndio. O que é diferente de em mais ser mais gerúndio. Não é a mesma coisa. Aqui é em mais ser mais gerúndio. É só assim. Aqui é auxiliar mais gerúndio. Pode botar depois de gerúndio, pode botar no meio, aí é festa. A colocação pronominal não obedece à norma culta em. Não obedece, ele quer a errada. Deus nos dê muita saúde para que possamos assistir a nossa vitória em breve. Amém. Tá certo? Tá. Não é porque Deus atrai, é porque quando você tem uma oração optativa, aqui, deixa eu escrever o nome, ó. Oração optativa, que é aquela que exprime desejo, né? Normalmente vem com a palavra Deus, né? Oração optativa, prótese obrigatória, que é o pronome antes do verbo. Então, Deus te abençoe, Deus nos proteja e por aí vai. O reitor não se lembra. Não se lembra, o não é advérbio, atraiu. Ele quer que não obedece, é a C. Isso aqui vai estar errado até a gente morrer. Ó, em tratando-se, está errado. O certo é em mais C mais gerúndio. Teria que ser em se tratando. Erro grave. Ainda nos faltam. Pode o ainda atrai? Sim. Ainda nos faltam os recursos, né? O ainda vai atrair sempre. Advérbio de tempo. Tá bom. Então, o erro a que não obedece foi C. Charlinho. 10. Agora temos a 10 e a 11, ó. Só não há erro, ó. Não há erro. Se não há erro, é a correta. Tá, vamos lá. Muitos aplaudiram, amor. Tá errado. Porque muitos é pronome indefinido. Teria que ser muitos o aplaudiram. Porque muitos aplaudiram ele, João. É muitos o aplaudiram. Então a primeira estava errada. Segundo, a jovem que nos esperava-nos. Não, é a jovem que nos esperava, porque o que atrai. Está errado. C. Tinham falado-me sobre o resultado. Não é tinham falado-me, porque falado é particípio. Não pode botar depois do particípio. É tinham me falado. E o mais certo é contracinho. Estava errado. Aqui. Jamais comprá-lo-emos dele. Ota, jamais é advérbio. Se houver um advérbio ou uma palavra atrativa, a mesóclise morre. Exato. Aqui é um erro gravíssimo. Teria que ser, olha como é que seria a forma correta. Jamais o compraremos dele. Jamais o compraremos dele, porque o advérbio atrai. Ah, então a letra E é a correta? É, a correta é a letra E. Que ele disse, tudo saiu conforme nos fora explicado. Esse conforme, consoante, segundo, ou como, é uma conjunção subordinativa conformativa. Atrai, atrai. Então a correta foi a letra E. Vamos lá, VUNESP, ó. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome destacado está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ele quer que está em conformidade. O autor disse que iniciou-se. Não, ele disse que se iniciou, o que atrai. O autor nunca viu-se. Nunca é advérbio, é nunca se viu. Advérbio atrai, está errado. O autor tinha disposto-se, está errado. Bota disposto é particípio do verbo dispor? É. Então, o mais certo aqui seria você dizer o autor tinha se disposto a conhecer o estilo de Kristen Stewart. Está errado. Agora, a correta é delta, Pota? É. Por quê, Pota? Ó, o autor referiu-se a um site BuzzFeed, tá certo? Porque o autor é um substantivo. O substantivo fica indiferente ao pronome. Eu posso dizer o autor referiu-se, tá certo? Ou o autor se referiu, também correto. Agora, aqui é um erro gravíssimo, porque aqui eu tenho o autor não conforma-se, não.
ele não se conforma com o ocorrido. Erro grave. Então, o número 11 da VUNESP deu delta, deltinha. Vamos lá, mais duas. Olha essa. Observe, livrarei esses rapazes dos sentimentos que infelicitam esses rapazes. Bom, primeira coisa, livrarei quem? Esses rapazes, objeto direto, né? Porque quem livra alguém de alguma coisa, tá? Livrarei esses rapazes. Vamos lá, por etapas. Livrarei é futuro do presente do indicativo, é o rei. Jamais poderia dizer livrarei-os. Tá vendo? Ó? Essa forma aqui é bizarramente errada. Por quê? Mais uma vez, não podemos colocar o pronome depois do futuro do presente, nem depois do futuro do pretérito. Ponto. Ah, Pota, mas aí esse pronome vai ter que ir para o meio do verbo. Vamos colocar aqui embaixo? Olha só. Aí o cara vai falar assim, livrarei-os, tá errado. Aí ele vai falar, tá, então vai ficar livrar-os-ei. Também tá errado, porque aqui termina em R. Vai ter que surgir o lolá, os lás. Então tu vai ter que tirar o R, botar o L e botar o acento. Livrar-os-ei, que aqui é oxítona terminada em A. Então, essa e essa seguem no baile. Aqui perdeu porque não tinha acento. É livrá-los-ei. Dois sentimentos que... Tá vendo que tem o que aqui? O que não atrai? Sim. Então teria que ser que os infelicitam. Não pode ser que infelicitam-nos, que é o que atrai. Aí tu vai falar, pô, então o gabarito foi a letra C, charminha. Exato. Boa, 06. Letra C. Vamos lá. 13. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome átono, de acordo com a norma culta, olha só, pode ser tanto proclítica quanto enclítica. Ou seja, pode ser tanto antes, que é a próprise, quanto depois, que é a ênclise. Os dois servem. Aqui não tem como, tem que ser ninguém lhe dirá, porque o ninguém atrai. Ok. Aqui tem que ser começou a maltratá-la. Olha que interessante é. Começou, esse a é uma preposição, que está antes do verbo no infinitivo. Tu tem que obrigatoriamente dizer começou a maltratá-la. Só pode ser depois. Não pode botar antes, não, porque senão vai ficar um gago aqui, ó. Começou a maltratar. Não pode falar a. Começou a maltratar. Não vai rolar. Aqui seria só depois. Aqui seria só antes, porque o ninguém atrai. Aqui é a resposta. Por quê, Pota? Porque o corri para ajudar, você tem a preposição para, mas infinitivo, que eu já falei hoje. Tem duas possibilidades aí, Pota? Tem. Você pode dizer corri para... Aqui é o o, né? Então, você pode dizer corri para ajudá-lo, botando depois. Ou você pode dizer corri para o ajudar. Então, sempre que você tiver a preposição para e o infinitivo, pode botar depois, como pode botar antes no infinitivo. As duas formas podem ser aceitas. Então, tanto proclítica quanto enclítica, o gabarito foi Charlie. E a D, ó, chamaria louca, com certeza. Esse A aqui não pode botar chamaria A, sabe? Se eu botar aqui, ó, quer ver? Deixa eu escrever aqui, ó, chamaria, tracinho A, louca. É o famoso chamaria ela de louca, só que o D não entrou. Isso aqui é um PO, hein? Isso aqui é muito maneiro. Tem que ver tudo. Gente, deixa eu deixar uma dica aqui para vocês, né? Ficou até redundante. Deixa eu deixar uma dica. Faz parte. Tem que assistir a todos os conteúdos mais de uma vez. Você tem que ter muita determinação. Não adianta. Ó, isso aqui é um erro grave. Por quê? Porque chamaria é futuro do pretérito. Não pode botar o futuro depois do futuro do pretérito o pronome. Vai dar erro sempre. Então, esse A vai ter que entrar depois do R. Aí, olha só, deixa eu colocar aqui, ó. Chamar, tracinho A, tracinho ia. Chamar a ia louca. Ou seja, chamar a ia de louca. Aí agora tá certo? Ainda não. Porque aqui tem R. O R vai chamar lá los lás. Aí tu vai ter que tirar esse R, colocar o acento e botar lá. Chamá-la ia louca. Ou seja, chamá-la ia de louca. Esse é o mais feio. A mesóclise é o que dá mais trabalho. Por isso eu fiz um vídeo só dela. Só de mesóclise.
mas o gabarito aqui é Charlie. 14. Em que alternativa não há erro? Se não há erro, é a correta. É correto, vamos lá. Preciso vê-lo. Aqui está ok. Preciso vê-lo. Preciso ver João. Preciso vê-lo. Vírgula, me disse o rapaz. Está errado. Tem que ser vírgula, disse-me o rapaz. Porque a vírgula está iniciando outra construção. Este é o trabalho em que absorve-se muito. Não, é em que se absorve. O que atrai. Está errado. Agora, olha para C. Far-se-á tudo. Gente, esse far-se-á tá certo? Tá. Porque aqui vem do fará. Fará é futuro do presente. Eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis, eles farão. Então, far-se-á tá certo. Errado seria dizer assim, fará-se tudo. Tá errado. Porque fará é futuro do presente, não pode botar depois. Então, far-se-á tudo para que, final, atrai. O que atrai? Sim. Aqui estava certo, aqui e aqui. Os dois. Não há erro. Sabe? E é D. Ó, não, que é um advérbio. Se aqui tem um advérbio, a mesóclise morre. Não é não arrepender-se-ia. É não se arrependeria. Não se arrependeria. Então estava errado. Letra E. Em pondo-se o sol. Está errado. O certo é em mais C mais gerúndio. É em se pondo o sol. Está errado. Então o gabarito foi Charlie. Assinale a frase com erro. Então ele quer a errada. Tudo me era completamente indiferente. Tudo é advérbio. Aliás, tudo é advérbio, mas tudo é pronome indefinido. Desculpa. Tudo é pronome indefinido atrai. Não me batam. Ela não me deixou concluir. Tá, não atraiu, tá ok. Agora, cuidado, deixa eu envolver a 15. Cuidado com a C, hein? Cuidado. Ó, porque este casamento não deve realizar-se. Aqui, ó. O que que eu tenho aqui? Porque você pode falar, ué, aqui não tem um não? Assim como aqui tinha um não. Ó. Só que aqui e aqui é a mesma coisa, ó. Auxiliar mais infinitivo. Ó, auxiliar mais infinitivo. Vou dizer com todas as letras. Se você tiver auxiliar mais infinitivo e você tiver uma palavra antes, se for atraído, vai estar sempre certo. Só que o problema é, auxiliar mais infinitivo, o pronome pode ficar em vários lugares. Está no livro, não é polêmico. Então essa aqui está certa? Tá. Não deve realizar-se. Não se deve realizar. Várias possibilidades existem. O erro dessa questão foi a delta, porque aqui é particípio. Ó. Não pode botar o pronome depois do particípio. O erro está aqui, ó. E não é passível de recurso nem anulação. É porque tem gente que às vezes bota no comentário, 15 para mim tinha que anular. Mas não é questão de opinião, sabe? Não é assim, que nem a pessoa fala assim, para mim foi pênalti. Aí a outra fala, para mim não foi pênalti. A gente não está analisando futebol. Aqui é norma culta. Então a C, ela está correta para dedéu. Pode pegar um gramático atrás do outro e verificar. Aqui está totalmente errada. Ou seja, o gabarito foi delta. Pota, o ninguém é pronome, né? Teria que ser ninguém, me havia lembrado. Mas botar o pronome depois do particípio é morte súbita. Acabou, não tem como. É errado. Fim de jogo. Não pode. Então, com erro foi delta. Mais uma da VUNESP, ó. A colocação pronominal atende à norma padrão E. Ele quer a correta. A A já está errado. Me diziam, não é? É diziam-me. Tá errado. Não pode começar. Não. Quando falavam-me. Não. É quando me falavam. Quando é conjunção subordinativa temporal. Atrai. Tá errado. C. Recife tinha transformado. C. O que o transformado é? Particípio. Não pode botar o pronome depois do particípio. O mais comum é colocá-lo aqui no meio. Ó. Recife tinha se transformado, mas estava bem errado. Disseram que construíram-se avenidas e arranha-céus. Não, disseram que se construíram. Que disseram isso, esse que aqui é uma conjunção integrante. O que atrai? Estava errado. Sim. Então, o correto é, há 30 anos deixei Recife e hoje a reencontrei. Porque esse hoje a reencontrei está certo. Porque o hoje é advérbio, advérbio atrai. Então, a correta foi a letra E. Apple. Questão tranquila. 17. Dali VUNESP. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, que é que está de acordo. Já se imaginaram
Bota já é advérbio, né? Já é advérbio, advérbio de tempo. Tá certo? Tá. Já se imaginaram doando tudo o que não estão usando mais? O observação é que esse o aqui troca por aquilo, ó. Já se imaginaram doando tudo aquilo que não estão usando mais? Pronome indefinido, pronome demonstrativo e pronome relativo. É um trio, né? Ó, olha B. Nunca cuidou-se. Tá errado. Nunca é advérbio. É nunca se cuidou. Então, aqui tá errado. Ó, só para deixar claro, aqui está de acordo já é a alfa, né? Só para marcar aqui, né? Que a A já estava certa. De acordo é correto. Me disseram, só Jesus, disseram-me. Estava errado. Aqui costuma se consertar. Não, aqui se costuma consertar. Aqui é advérbio atrai. Estava errado. Naquela família tinham acumulado se. Está errado. Porque acumulado é particípio. Não pode botar o pronome depois do particípio. Vai ser tinha um tracinho C acumulado. É com um tracinho mais certo. Ok. 18. Quando... Como é que a gente fala? A gente fala quando viu-se ou quando se viu? É quando se viu, né? Só que aqui ainda tem uma coisa engraçada, né? É quando se viu. Olha o que ele botou. Quando se... Nossa. É quando se viu em perigo. Assim que... É o quando que troca por assim que. É conjunção subordinativa temporal. Quando se viu em perigo, o marido foi ao pronto-socorro. Com a suspeita de envenenamento, o delegado interrogou a mulher e ela não... Tá vendo que o não atrai? Não omitiu o quê? Nada. Objeto direto. E não omitiu a quem? A ele. E ela não lhe omitiu. Tem que ser não lhe omitiu. Aqui a função sintática também fez diferença. Porque ela não omitiu o quê? Nada. Objeto direto. E não omitiu a quem? A ele, objeto indireto. Porque quem omite, omite alguma coisa a alguém. É não lhe omitiu. Não pode botar esse e nem esse, porque o ou é só para objeto direto. Quem omite, omite alguma coisa a alguém. Então o gabarito foi a letra eco. Maneira essa, hein? 19. Leia as orações a seguir. Aí depois ele disse, a colocação pronominal está de acordo com a norma culta apenas em. A A já está errada. Me diga quando será o aniversário. É diga-me. É diga-me. Deixa eu botar o certo aqui. Diga-me. Não pode começar. Quem me trouxe essas flores? O quem atrai. Tá certo. Ele não se esqueceu do que falei. Ele não se esqueceu. O não atrai. Tá certo. Então a correta é 2 e 3. 2 e 3. A primeira estava bem errada. Então o gabarito foi eco. Número 20. A colocação pronominal está incorreta em. Aqui temos que tomar um cuidado. Essa questão é muito, muito, muito instrutiva. Aqui, ó, entreguei-lhe todos os documentos ontem. Tá certo. Porque entreguei é pretérito perfeito. É o ontem. Ontem eu entreguei, tu entregaste, ele entregou. Não pode começar. Então vai ter que botar depois. Porque não pode iniciar. Não posso dizer lhe entreguei. Tá certo. Agora, só para poder dizer, porque aqui é muito parecido, entreguei-lhe com entregarei-lhe. Entregarei-lhe é o erro. Por quê? Porque entregarei é futuro do presente. É o rei. Eu entregarei, tu entregarás, ele entregará. Então, entregarei-lhe está errado. Ah, Pota, então vai ter que botar ele no meio do verbo. Vai ficar entregar, tracinho lhe, tracinho ei. Entregar-lhe-ei todos os documentos amanhã. Mesóclise. Futuro do presente não há palavra atrativa. O erro estava aqui. Aí a B. Às vezes encontro-o triste e magoado com tudo. Ou seja, às vezes, que é o famoso às vezes que troca por sometimes, encontro quem? João. Objeto direto. Encontrou. Tá certo. Triste e magoado com tudo. Não me digas asneiras. Né? Não me digas. O não atraiu. Tá certo. E a última. Por que me deixou falando sozinha? Tá certo. Esse porquê aqui é um advérbio interrogativo de causa. Então atrai, né? Aí tu fala, mas o que atrai eu já botei certo. Mas o porquê aqui no início, separado. Quando o porquê está no início da pergunta, ele é separado e sem acento. E é um advérbio interrogativo de causa. Por que me deixou falando sozinha? Então, o me foi atraído por ele. Vamos lá, questão 21. Lembrando que vai até o 40, tá? Ó, acrescente aos verbos destacados abaixo os pronomes oblíquos átonos entre parênteses. E a seguir,
assinale a sequência correta quanto à colocação pronominal. Então, olha só. Aqui ele diz, tudo traria aborrecimento naquele dia. Tem que botar o me. Então, vai ser tudo me traria. Por quê, Potter? Porque o tudo é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai. Agora, o pronome antes do verbo é a próclise. Aí tu foi lá e botou próclise. Olha só o que a questão queria. Agora, entregaram tudo o que foi prometido. Se você for colocar o lhe aqui, tem que ser entregaram-lhe. Por quê, Potter? Porque não vai poder começar, então tu vai botar depois. Tu vai botar depois, é ênclise. Pronome depois do verbo é ênclise. Ou seja, a questão se foi. Bolita. Tá, vai até o fim, Potter. Ó, nada, pontinho, nada deixará tão felizes quanto sua chegada. Tem que ser nada os deixará. Porque o nada é pronome indefinido atrai. Próclise obrigatória, porque o pronome está antes do verbo. Próclise. Só aqui matou, sozinho. E ao ver aquilo, gritei, vírgula, tem que ser deixando-as assustadas. Porque aqui está iniciando a oração, não pode ser as deixando, é deixando-as. Então ficou depois. Depois é ênclise. Então o gabarito foi a letra B. Número 22. Coloque C ou E, né, certo ou errado, quanto à colocação pronominal. Aí ele disse aqui na primeira, ó, guardarei-lhe o lugar. Já está errado. Por quê, Potter? Porque guardarei é futuro do presente. Não pode colocar o pronome depois do futuro do presente, nem depois do futuro do pretérito. Vai ter que rolar mesóclise, porque não há palavra atrativa. Bota depois do R, né, Potter? Vai ficar guardar-lhe-ei. Seria o correto. A reunião que realizar-se-á amanhã. Está errado. Porque o que atrai? A mesóclise morre. É a reunião que se realizará amanhã. A reunião que se realizará amanhã será muito importante. Então, aqui estava bem errado. Nessa altura, as minhas pernas, que é o sujeito, olha o que ele falou, tinham levado-me para o mundo da lua. Está errado. Por quê, Potter? Porque levado é particípio. Não pode colocar o pronome depois do particípio, nem aqui e nem na China. Ah, então ele vai ter que ficar, normalmente ele vai ficar aqui no meio. E o mais certo é com o tracinho. Tinha um tracinho me levado para o mundo da lua. Estava bem errado. Ó, aposentado é quem recolhe-se aos aposentos. Está errado. Porque o quem atrai. Então você teria que dizer que aposentado é quem se recolhe aos aposentos. E aqui ele disse não diga-lhes nada. Também estava errado. É não lhes diga nada. Porque o não é um advérbio, o advérbio atrai. Não lhes diga nada por enquanto. Então estava tudo errado. 23. Ó, quanto à colocação pronominal, coloque C para certo ou E para errado. Em seguida, assinale a sequência correta. Ó, no caso de não cumprirem o horário das aulas, romperão-se as cláusulas contratuais. Está errado. Aí a pessoa pode pular, né? Por que está errado? Porque romperão é futuro do presente do indicativo. Começa no rei. Eu romperei, tu romperás, ele romperá. Nós romperemos, vós rompereis, eles romperão. Então, não pode colocar o pronome depois do futuro do presente, nem depois do futuro do pretérito. Potter, então como é que vai ficar? Vai ficar no meio, porque está começando a segunda oração, é a mesóclise. Vai ficar romper-se-ão. As cláusulas contratuais. Romper-se-ão. Muito maneiro, né? Ok. A respeito daquelas fraudes, vírgula, os auditores, que é o sujeito, já haviam prevenido-os. Está errado. Porque prevenido é particípio. Não pode botar o pronome depois do particípio. Aí você vai falar, Potter, o já é advérbio. O mais correto aqui é você dizer já os haviam prevenido. Exato. Mas do jeito que estava só Jesus. Errado. Ó, acabei de matar a questão. É alfa. Aí vamos para a terceira. Ó, segundo informaram-me na sessão. Tá errado. É segundo me informaram, que esse segundo é o famoso segundo conforme consoante. E como? É uma conjunção subordinativa conformativa. Atrai, Potter, para dedéu. Estava errado. Perceba que aqui estava certo, que ele disse já se encontram prontos os contra-cheques.
porque o já é advérbio atrai. Mas ele já tinha feito a caquinha aqui no início. E na última, que também está errada, ele disse, assim que sentiu-se prejudicado. Não, é assim que se sentiu. Aqui você pode escolher. Você pode falar para mim, o que atrai? Ou a locução conjuntiva, que no caso é temporal, atrai. Então teríamos que dizer, assim que se sentiu prejudicado, reclamou seus direitos. Número 24. Assinale a alternativa que preenche, respectivamente, as lacunas da frase, conforme a norma padrão da língua. Há anos, esse A é com o verbo H, que está indicando o tempo passado, né? Há anos, vírgula, estudiosos, olha o que ele está ofertando. Ele está ofertando, tem questionado-se. Isso aqui está errado demais, porque questionado é particípio. Não pode botar o pronome depois do particípio. Aí você vai falar, tem se questionado. Tem se questionado. Beleza, ficamos aqui. Acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer a nossas vidas. Esse a é apenas preposição. Lembre-se, a no singular, palavra seguinte no plural, não ocorre crase. Então não tinha como botar crase. Aí eu pergunto, qual é que está limpinha? Bola, bolita. Maneirinha, né? 25, CFS. Quando vi Luísa, como é que você diz? Quando a vi ou quando via? É quando a vi, porque o quando, que troca por assim que, é uma conjunção subordinativa temporal. Atrai, próteres obrigatório. Então, como é que a gente diz? Brindo, né? Quando a vi, meu coração bateu forte e meus olhos lacrimejaram alegres. Olhou para mim. Como é que eu falo? Falo me olhou ou olhou-me? Aí tu vai falar, Pota, olhou-me. Ok, não pode ser me olhou. Eu não posso iniciar com pronome. Segue a briga. No entanto, com desdém. E lançou depois o quê? O buquê de rosas. O verbo está aqui, que é o lançar. Aqui, eu até fiquei assim nessa questão, né? Eu falei, é óbvio que ela não anulou, né? Senão não teria nem colocado aqui. Porque eu pensei assim, eu poderia dizer olha só, lançou e depois, né? Porque o depois está depois do lançou. Ou eu poderia dizer depois o lançou, porque o depois é advérbio, o advérbio atrai. Então aqui, sendo sincero, eu admiti que as duas poderiam ocorrer. Aí eu ainda pensei, será que vai anular? Aí eu falei, lançou ou lançou? Aí na última tem um nunca aqui, O nunca é advérbio atrai. Nunca esqueceria aquela cena de ingratidão. Eu falei, tem que ser nunca a esquecerei. Nunca a esquecerei. Tá vendo? Esquecerei tá errado e esquecê-la-ei também tá errado, porque há uma palavra atrativa. Consequentemente, o gabarito foi a letra C, charlinha. Então, a gente tem que pegar a questão. Isso que vocês têm que ver. Quando você estiver fazendo uma prova, a 25, eu tinha que botar C, mano. Mas aqui, porque teve gente que falou, eu fiquei confuso aqui. Pula, vai para a última lacuna. Aí aqui, 26. Assinale a alternativa correta. Aqui envolve colocação pronominal, uso do porquê. Tá vendo? Por que se formam as ilhas de calor? Primeiro passo. No início da pergunta, é separado e sem acento. É porque, não é esse, não tem acento e não tem acento. O acento é só no final da pergunta. Então, como é que eu falo? Por que formam-se ou por que se formam? Tu vai falar por que se formam. Esse porquê aqui, no início da pergunta, é um advérbio interrogativo de causa. Atrai, Cota? Atrai. Então, é por que se formam as ilhas de calor. Ou seja, por que as ilhas de calor são formadas? Gabarito, letra E. Essa é muito boa, essa é espetacular. Quanto à colocação pronominal, a alteração da frase. A música, que é o sujeito, conduzi-lo-ia à terra amada. Perceba que ele colocou em mesóclise. E está certo, porque esse conduzi-lo-ia vem daqui, conduziria-o. Olha só, conduziria-o, está errado. Aí a pessoa, vou colocar, porque conduziria é futuro do pretérito. Só para chegar aqui, até aquela parte ali. Aí o cara vai falar,
tem que botar depois do R. Vai ficar conduzir ou ia. Ainda está errado. Por quê? Porque tem R aqui, vai ter que surgir quem? Lolá, loslás. Então, você vai ter que tirar o R e botar o L. Vai ficar conduzir, loia. Tá? Seria a forma. E sem acento no I. Porque só bota acento no I se for uma hiato. Aqui não forma hiato. Com Z não forma hiato. Tá. Aí teve muita gente que falou, ele quer o que não segue o padrão country. Não segue. Olha só. Aqui, só o conduziria, o só igual a somente atrai. Tá certo. A música sempre o conduziria. O sempre é advérbio, advérbio atrai. A terra amada é para onde o conduziria. O onde sempre atrai. Então, teve muita gente que fez por eliminação. Ele não quer que não segue o padrão culto, então ele quer a errada. E qual que tu acha que foi o gabarito do IAGS? Alfa. Aí você vai falar, tá, mas por que está errada? Porque a música é um substantivo. Substantivo não exerce poder de atração. Só que o verbo está no futuro do pretérito, que é conduziria. Então você não pode dizer a música ou conduziria. Você vai ter que colocar a mesóclise. Porque quando que a mesóclise ocorre? Com verbos no futuro do pretérito ou no futuro do presente, desde que não haja palavra atrativa. E não há, porque música é substantivo. Substantivo não é palavra atrativa. Então está errado. Teria que ser o quê? A música. Vamos colocar aqui, ó. A música. Aí vai ficar essa formazinha aqui bonitinha, ó. A música conduzi-lo-ia a terra amada. Então o gabarito foi a letra A. 28. A colocação pronominal está incorreta em letra A. Entregaria os resultados. Já está errado. Já é incorreto. Por que, Pota? Que entregarei é futuro do presente, é o rei. Não pode botar o pronome depois. Vai ter que rolar mesóclise, porque não há palavra atrativa. Vai ficar entregar-lhe-ei. Tá? Aí agora aqui, ó. Bem se vê é o modo, né? Advérbio atrai, que não te preocupas. Advérbio atrai, tá certo. Sua atitude é serena, vírgula. Poder-se-ia dizer religiosa, tá certo. Por que rolou mesóclise? Porque poderia é futuro do pretérito. Como não há palavra atrativa, está começando a segunda oração, vai ter que ser poder-se-ia. Só para deixar registrado, essa configuração, ó, poderia-se, ela vai estar errada sempre. Porque poderia é futuro do pretérito, não pode colocar o pronome nem depois do futuro do presente, nem depois do futuro do pretérito. E aqui, a letra D é a melhor de todas. Que, ó, naquele tempo, a escuridão, que é o sujeito, lembrando que a escuridão é um substantivo, não exerce poder de atração. E o que eu tenho aqui, que eu já falei no vídeo de hoje? Auxiliar mais gerúndio. Aqui, gente, tem várias possibilidades. Pode ser a escuridão se ia dissipando, pode ser a escuridão ia se dissipando, com C aqui no meio, e a escuridão ia dissipando-se depois do gerúndio. Então aqui é uma festa de colocações possíveis, né? Aqui tá certíssimo. Muito maneira. 29. Coloque C ou E contra a colocação pronominal, certo ou errado. Primeiro, esta é a pessoa que nos orientou. O que atraiu, próprios obrigatória. Tá certo. Contaram-me casos estranhos. Também tá certo. Por quê? Porque eu não posso falar me contaram. Tem que ser contaram-me. Beleza? Não pode começar. Então a ênfase é porque você não pode começar. Quem te disse isso? O quem atraiu, próprios obrigatória, tá certo. Agora aqui tá errado. Levarei-o ao médico. Aí tu fala, não, melhor não ir. Tá errado. Porque levarei é futuro do presente. Aqui é legal. Ó, vou colocar aqui o caminho aqui bonitinho, ó. Levarei-o, tá errado. Porque levarei é futuro do presente, não pode botar depois. Já falamos várias vezes hoje, né? Falamos. Aí o cara, tá, vai ter que rolar mesóclise. Então vai ficar levar away. Parece até inglês, né? Levar away, né? Levar away. Tá errado, porque aqui termina em R. Então você vai ter que tirar o R, botar o acento, botar o L. Aí vai ficar, deixa eu botar aqui o certo, né? Levá-lo-ei. Levá-lo-ei ao médico. Beleza. A letra E. Nada foi feito, embora se conhecessem as consequências da omissão.
embora é conjunção subordinativa concessiva. Atrai? Sim, próprios e obrigatória. Tá certo. Chamariam-me de louco. Chamariam-me de louco. Tá errado. Por quê, Pota? Porque chamariam é futuro do pretérito no indicativo. Tem palavra atrativa? Não. Então vai ter que rolar a mesóclise. Para depois do R. Vai ficar... Olha como é que vai ficar maneiro. Chamar-me-iam de louco. E só para deixar claro, o de louco é PO, é predicativo do objeto. E essa preposição de, ela não é obrigatória. Pode dizer chamar-me-iam louco ou chamar-me-iam de louco, predicativo do objeto. Muito maneira essa. E a última, ó, quer nos atacasse, quer se escondesse, a onça era sempre um perigo. Tá certo. Ota, esse quer nos atacasse, quer se escondesse, são conjunções alternativas, correto? Sim. É o famoso ou, aí depois vem ou, ora, ora, quer, seja, já, já. São alternativas. Elas atraem e muito. As alternativas atraem sempre. Então aqui estava corretíssimo. Número 30. Olha essa esgrania aí, gente. Assinale a frase que está de acordo com a norma Pluto. Ele quer a correta. Quando recebo, fico feliz. Não, é quando o recebo, que o quando atrai. Estava errado. Tudo fez-se. Não, é tudo se fez. Tudo é pronome indefinido atrai. Tá lá. Agora olha para si, que maneiro. Deste modo, teriam-se obtido resultados. Não é teriam-se, é ter-se-iam. Aí tu vai falar, não, peraí, essa é bizarra. Porque teriam-se, o que o teriam é? Futuro do pretérito do indicativo, é a Maria. Não pode botar depois, tem uma vírgula aqui. Então, o certo aqui é você colocar o pronome depois do R fazendo a mesóclise. Mas vai ficar feião, mas a gente também é, aqui ó, ter-se-iam obtido resultados. Então a correta é D, né? Ó, em se tratando disto, em mais C mais gerúndio, podemos fazê-lo, tá certo? Então aqui tá certo. Porque a E tá bizarra, né? Me levantei. Não, é levantei-me. Assim que você saiu. Estava errado, não pode começar? Ok. 31. Vocês ganham de novo, ó. A frase em que a colocação do pronome ato no C está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui é a correta. Ó, as plantas nunca desentenderam-se. Não, elas nunca se desentenderam. Estava errado. Nunca é advérbio atrai. Caso unam-se contra o jardineiro. Está errado. Por que, Pota? Porque esse caso é uma conjunção subordinativa condicional. Teria que ser caso se unam, né? Então estava errado. Ele diuturnamente. Diuturnamente é advérbio de tempo. Se dedicava, atraiu a decifrar aquele código. Tá certo. Então aqui está de acordo, foi a letra C, Charlinha. Ó, tem a D. Ó, plantas de diferentes espécies não entender-se-ão. Tá errado. Porque sempre que houver a palavra atrativa, a mesóclise morre. Ela teria que vir para cá, ó. Não se entenderão. É não se entenderão jamais. E a letra E é só Jesus. Não é se impressionar. É impressionar-se com o mistério da fala das plantas. É normal. É impressionar-se com o mistério. Não é se impressionar. Não pode começar com pronome. 32. Essa questão eu vou envolver porque eu gosto muito dela. Ó, a próclise do pronome oblíquo se é optativa. Ó, próclise optativa. Ou opcional. Ou facultativa. Tá. A partir do momento em que se tornou o capital da colônia. O que atraiu. Aqui a próclise é obrigatória. POB. Próclise obrigatória. O menor parcela da população ativa não se integrava, o não atrai. Próclise obrigatória. Agora olha para C. E as eleições se faziam à base do porrete da navalha. Tá vendo que tem um C aqui. Aqui antes do C nós temos eleições, que é um substantivo. Então eu teria que dizer que e as eleições poderia ser se faziam, tá certo? Ou poderia ser e as eleições faziam-se. As duas estão corretas.
Porque o substantivo não exerce poder de atração. Então, eu posso dizer se faziam ou faziam-se. Então, a próclise é optativa, é opcional. Até porque na D, ela volta a ser obrigatória. Porque, ó, é fácil concluir isso. Ó, é fácil concluir isso. É uma conjunção subordinativa integrante. Então, o que atraiu? Ó, é fácil concluir que se tratava. É próclise obrigatória, não é optativa. Então, a próclise do pronome oblíquo ser era optativa na letra C, Charlinha, porque tinha um substantivo aqui, substantivo não exerce poder de atração. Maneira. Vamos lá. VUNESP. Assinale a alternativa em que a colocação dos pronomes destacados está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. De acordo. Ó, o que transmitiu-se até meu pai e suas irmãs? Não, é o que se transmitiu, que é o que atrai. Então, aqui tu botou errado. Se ignoram o seu nível social. Não, ignoram-se seu nível social, as razões que veio da Itália. Não pode começar, estava errado. Onde desembarcou? Onde fixou-se? Não, é onde se fixou, porque o onde vai atrair, sempre, estava errado. Nada sabe-se? Não, é nada se sabe, porque o nada é pronome indefinido atrai. Então, de acordo, tem que ser aqui. Agora, vamos analisar com atenção, ó. Servo do Senhor. Ó servo do Senhor, pode pedir-se por ele na missa dos mortos. Aqui eu tenho auxiliar, mas infinitivo. Tá vendo? Pode pedir-se, tá certo. Ou pode-se pedir, também estaria certo. Porque quando tem auxiliar, mas infinitivo, tem mais de uma posição. Mas a correta foi a letra E. 34. Questão do EAGS. Ó. Assinale a alternativa que completa, respectivamente, as lacunas do texto abaixo, considerando a colocação pronominal conforme a norma culta da língua. Primeiro, como é que eu digo? Eu digo desculpe-me a intromissão ou me desculpe. Aí tu vai falar desculpe-me, né? Não pode começar. Como é que eu vou botar me desculpe? Desculpe-me a intromissão, ó criança. Eu não a aconselho. Eu não a aconselho. O não atrai. Não é eu não aconselho a. Ó, já matei a questão. Vamos até o fim. A seguir pelo caminho que lhe indicaram. Porque o que atrai não é indicaram. É que lhe omitiram. Que o que atrai não é que lhe omitiram. Que ele jamais é advérbio. Jamais a levará. Não é jamais levá-la a. Não, é jamais a levará. Deixa eu escrever até aqui, porque o jamais é advérbio atrai. Prótese obrigatória. Então, o gabarito foi alfinha. 35. Ó, essa é espetacular. É o nome dessa questão. Né? Assinale a alternativa em que a prótese não é obrigatória. Tá bom. Aí, vamos direto. Teve gente que falou assim, Pota, pedi efusivamente que me escrevesse. O que atrai, eu botei próclise obrigatória. Olha só, a alma de Joaquina ainda se embalava. O ainda é advérbio atrai, próclise obrigatória. Consequentemente, a pessoa ficou entre a B e a C, né? E aí, tá vendo que tem um não aqui? Essa questão é pegadinha, gente, ó. Desviei o olhar para não a importunar. O que eu tenho aqui? Preposição para mais infinitivo. Quando você tem a preposição para mais infinitivo, independente da presença do não ou ausência dele, você tem duas possibilidades. Você pode usar a próclise ou a ênclise. Poderia ser, desviei o olhar para não a importunar. Ou poderia ser, desviei o olhar para não importuná-la. Os dois estão certos, Potter? Sim. Aí a pessoa fala, mas tem um não aqui? É, gente, mas prevalece o para mais infinitivo. Então, a próclise não é obrigatória na B, que foi o gabarito. Aí tu vai falar, tá, e a C? Por que a C é obrigatória? Tá vendo? Quando ouço a melodia e quando a sinto na alma. E quando que apareceu aqui está implícito na segunda parte. Quando ouço a melodia e quando a sinto na alma, penso em paraíso. Aqui também era próclise obrigatória, só que a conjunção está subentendida. Esse exemplo tem no Segala. Aqui, tá vendo? Foi da EAGS e eles tiraram do Segala. Então, quando você tem a preposição para mais infinitivo, mesmo que haja um não, tu tem duas possibilidades.
Poderia ser desviei o olhar para não a importunar ou desviei o olhar para não importuná-la, né? Essa é a jogada. Aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Vou colocar aqui de novo, porque esse aqui também tem, né? Ó, calei-me para não o contrariar. Olha só. Calei-me para não o contrariar. Para e infinitivo. Tá certo. A segunda é calei-me para não contrariá-lo. Também está certo. E não é polêmico. E às vezes a pessoa fala, não sei o quê, que essa aqui, se a pessoa falar assim, porque eu perguntei para o meu professor do curso, aí vamos supor, né? Ele falou que essa estava certa e falou que essa está errada. Esse teu professor do curso não sabe português. Se ele falar que só essa está certa, ele viajou na maionese. Até porque aqui, ó, questão da EAGS. Prótese não é obrigatória, foi bola. E está no livro também, né? Já caiu em outro concurso. A opção correta quanto à colocação pronominal. Espero que os tenha, que o que atrai. Tá. Espero que os tenha alertado de que não lhes permitirei. Esquece a mesóclise. Ó, já matei a questão. A parte no final da palestra. Aí, por que a questão já morreu? Essa é muito instrutiva. As questões são instrutivas. Por quê? Porque aqui, ó, pode ser pois devo me despedir ou pode ser pois devo despedir-me. As duas servem, porque aqui tu tens auxiliar mais infinitivo. Então você vê que a questão morreu na segunda coluna, porque se ela dependesse da última, ia anular. Porque aqui tu tens auxiliar mais infinitivo. Devo me despedir, devo despedir-me, tanto faz, né? Então o gabarito foi a letra C. Charlinha, 37. A colocação pronominal está incorreta em jamais te esquecerei, ó meu amigo, tá certo. Jamais é advérbio atrai. Pois, viu, aqueles que condenaram-me. Não, é aqueles que me condenaram. Tá errado, porque o que atrai. Tá, então o erro estava na B, bolita. Quem te contou essa mentira? O quem atrai, prótese obrigatória. Quando me levantei, assim que me levantei, o quando também atrai, prótese obrigatória. Então, a 37 foi mel na pepeta. Vamos lá. 38. 38, questão do grande Cabo Mauro. Mauro Vieira. Vamos lá. Ó, farei uma proposta a você. Perceba que o farei é futuro do presente, né? Não pode falar lhe farei uma proposta, porque não pode começar. Também não pode falar, olha, ele não ofertou ali, tá, gente? Farei-lhe uma proposta. Tá errado, porque futuro do presente não pode botar depois. Vai ter que rolar a mesóclise e para depois do R. Far-lhe-ei. Agora, essa questão, na época, eu falei, caramba, porque olha só, Natália é um substantivo. Substantivo próprio, mas é um substantivo. Aí o meu cérebro, substantivo não exerce poder de atração. Show. Aí eu posso dizer Natália beijou ou eu posso dizer Natália o beijou. Aí eu fiquei assim, nossa, vai anular. Porque aqui os dois podem, gente. Pode ser Natália beijou ou Natália o beijou. Não há nenhum impeditivo. Só que na última, a última salvou a minha vida. Porque Joaquim tinha indicado o livro. Só que indicado é particípio. Pode botar o pronome depois do particípio? Não, ó. Essa forma, Joaquim tinha indicado, ela está absurdamente errada. Tinha indicado, indicado é particípio, consequentemente sobrou o quê? A letra B. Joaquim o tinha indicado às irmãs. Então o gabarito foi a letra B, bolita. Viu? A gente tem que acertar, por isso que tem que pegar muito exercício, muito, tá? 39, ó, ESAF, marque a opção em que há erro quanto à colocação pronominal, ele quer que há erro, tá? Letra A, para Josefa, vírgula, que encorajou-me, já está errado, glória a Deus. Falar até em outras línguas, é que me encorajou, que o que atrai. Então aqui é para Josefa que me encorajou a repetir essas histórias, ofereço este livro. Ó, Pedro arriou o feixe de lenha, vírgula, voltou-se para os filhos e sorriu. Tá certo. Errado seria se eu falasse voltou. Infelizmente, não lhe foi possível dominar as divagações. Tá. O não foi atraído. O lhe foi atraído pelo não, né? Agora aqui, ó.
as linhas irregulares da costura tumultuaram-se no avesso da roupa, tá certo? Aqui pode ser tumultuaram-se ou se tumultuaram, porque costura é substantivo, não exerce poder de atração. Agora aqui, ó, o esgotamento, vírgula, confundindo-se com a fome, tá certo? Porque eu não posso falar se confundindo, porque eu estou começando a construção. Tem que ser o esgotamento, confundindo-se com a fome e envolvendo o velho lenhador, tá? Mas o erro da A era gritante, né? Porque o que atraiu, show. E a 40 e última, a colocação pronominal não está correta, ele quer errada. Felizmente, há pessoas que nos são fiéis, o que atraiu toda a vida, tá certo. Nada me aborrecerá. Nada é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai, próclise obrigatória. Defenda-nos junto ao chefe. Ó, meu amigo, o defenda-nos é o famoso defenda-nós. Falando errado, tá? Defenda-nós junto ao chefe. Ó, meu amigo. Mas não pode falar defenda-nós, tem que ser defenda-nos. Defenda-nos, por favor. Tá certo? Porque eu não posso falar nos defenda, não pode começar. Ah, então o erro está na D. E é um erro gritante, né? Por quê? Porque o ninguém é pronome indefinido. Pronome indefinido atrai, próclise obrigatória. Teria que ser ninguém me trouxe boas notícias naquele momento. Então o gabarito foi D. Lembrando que aqui no canal, na playlist Português por Assunto, existe um vídeo que se chama Colocação Pronominal Regras. Entrem ali para poder dar uma intensificada, tá? E aqueles que tiverem interesse em adquirir os PDFs, ó, tá aqui o Zap, né? Quem é membro, compra os PDFs com 50% de desconto. Chamem pelo WhatsApp, comprem os PDFs e aproveitem. Valeu? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!